Agora a gente vai ouvir nosso irmão Airon, que vai falar um pouco sobre o tema de desprendimento dos bens terrenos. Esse texto está sendo extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, a partir do item 14. Tá certo? Então vamos ouvir essa palestra. Boa noite. Gente, qualquer coisa me desculpem, né? Pelo nervosismo. Bom, estou aqui para falar de um tema bastante difícil e complicado, que é o desprendimento dos bens terrenos. Como o Júnior mencionou, foi tirado do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom, vamos iniciar. Venham, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos minha pequena contribuição, a fim de vos ajudar a avançar desassombradamente pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, somente pela união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados será possível a regeneração. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes obstáculos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros. Proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem por meio do trabalho honrado e assíduo. Ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto a que separa a prodigalidade exagerada à sórdida avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo da vossa família, que as tenhas ganho com o vosso trabalho. Há uma coisa que não deves esquecer nunca, é que todo panorama de Deus, tudo promana de Deus, tudo retorna a Deus, nada vos pertence à terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos despoja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vô-lo emprestou, tendes de los restituir, e ele empresta sob a condição de que o supérfluo pelo menos caiba aos que carecem do necessário. Isso é lindo. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude e que, as mais das vezes, não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e providência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade, em proveitoso vosso. Um pai de família, por exemplo, se abstém de praticar a caridade, economizará, amontoará ouro, para diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam
na miséria. É muito justo e paternal. Convenho e ninguém pode censurar. Mas sempre será esse o único móvel o que ele obedece? Não será, muitas vezes, um compromisso com sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal, aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, que seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso motivo para que esqueça seus irmãos perante Deus? Quando ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Há um homem que muito haja trabalho e com o suor do seu rosto acumulou bens. É como ouvirdes dizer que, quando o dinheiro é ganho, melhor se lhe conhece o valor. Nada mais exato. Pois bem, pratica a caridade dentro das possibilidades desse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro. E maior será o merecimento do que daquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas também, se esse homem que se recorda dos seus penares, dos seus esforços, for egoísta, impiedoso para com os pobres, bem mais culpado se tornará do que o outro. Pois, quanto melhor cada um conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, tanto mais propenso deve sentir-se em avaliá-las nos outros. Bem, vamos comentar um pouquinho sobre esse texto, né? Parte desse texto é um texto longo, é um texto difícil, mas vamos tentar explicar ele um pouquinho. Bom, primeiro, aqui ele vem dizendo sobre o apego aos bens materiais, aos bens terrenais, e menciona que todo homem que tem o seu, não é pecado ter o seu ganho, o seu bem, né? Sua riqueza ou sua fortuna, mas saber o que fazer com ela passa a ser algo que é destinado a ele desde a reencarnação. Então, como diz aqui, quer a fortuna vos tenha vindo de vossa família, quer tenhas ganho com o vosso trabalho, ou seja, todos nós somos merecedores desses bens, né? Seja doada pela família ou seja através de trabalho. Porém, temos que saber exatamente como praticar, como agir diante dela. Então, se um pai diz que vai economizar para não deixar os seus filhos, sua família na miséria, é justo que ele pense assim. Mas se ele já existe, se ele já tem o supérfluo, se ele já tem o necessário, ele ajudar o próximo, ou seja, aos irmãos dele perante Deus. Quem seriam os irmãos dele? Não seriam os irmãos de sangue, consanguíneo somente. Seriam os irmãos próximos, seus vizinhos, seus amigos, familiares também, seus conhecidos, seus colegas, seus desafetos. Por que não? Todos nós somos irmãos perante a Deus. Então, se ele ajudar dessa forma essas pessoas, ele vai deixar a sua família na miséria diante disso? Então, é algo para que a gente possa refletir e pensar se a gente pratica, se a gente faz. Então ele diz aqui, pois bem, pratique a caridade dentro das suas possibilidades. Esse homem que declara conhecer todo o valor do dinheiro, ou seja, que ele ganhou o dinheiro através da sua, como dizem os mais velhos, da sua labuta, do seu trabalho, do seu suor, ele sabe exatamente o valor daquele dinheiro. Então, ele pode sim ajudar ao próximo através disso, porque ele por si só conhece as dores e as necessidades do outro, do próximo, porque ele passou por tudo aquilo. Então, como é que podemos fazer isso sem prejudicar o próximo?
Então vou ler agora uma passagem, quer dizer, Júnior, por favor, que encontra-se no Evangelho também segundo o Espiritismo. Próximo. Então, um doutor da lei, tendo se levantado, disse-lhe para o tentar: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? Ele respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: Respondestes muito bem, fazei isso e vivereis. Obrigado. Pois bem, eu retirei esse trecho do capítulo 15, Fora da caridade não há salvação, também do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele diz... Não, pode deixar. Ele diz... Existe um texto anterior, então um doutor da lei, uma pessoa letrada para a época, levanta e pergunta a mestre, a Jesus, o que precisa ser feito para que tenha vida eterna, para que viva eternamente junto a ele. E ele responde, o que diz a lei? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a partir disso, se a gente chama o nosso próximo como a nós mesmos, nós estamos praticando já a caridade. Não a caridade material, mas a caridade, por que não dizer fraternal, de irmão ao próximo. Então, precisamos ter consciência desses detalhes referente à caridade. Apesar do tema tratar sobre desprendimento dos bens terrenos, ele abrange muito mais sobre esse item, terrenos. Então, quando você ama o próximo, é uma caridade, porque você está se amando. Então, como disse aqui nossa palestrante, há 2 semanas atrás, Reni, ela diz, primeiro nós temos que nos moldar dentro da nossa família, ou seja, amar os nossos familiares. Alguns vão dizer, mas eu amo meu pai, minha mãe, meu irmão, meu filho. Todos nós amamos, mas como é que nós agimos diante disso, diante de uma dificuldade que eles venham a ter? Então nós temos primeiro que nos remoldar intimamente, fazer uma reforma interior, uma reforma íntima, para que possamos agir dentro de nossa família, para posterior agir fora da nossa família, com os nossos amigos, com os nossos conhecidos e com os nossos desconhecidos também. Aquelas pessoas que estão na rua, que estão necessitando de uma palavra, de um sorriso, de um bom dia, de um carinho, de uma atenção, ou simplesmente de um olhar. Então, ele diz: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as forças e de todo o vosso espírito. E vosso próximo como a vós mesmos. Eu coloquei próximo aí de letra maiúscula, caixa água alta, justamente para chamar essa atenção. Fazendo isso, vivereis eternamente, vivereis sempre ao meu lado. Então, esse é o princípio básico da doutrina de Jesus. Caridade, amor ao próximo, amor a si mesmo. Bom, tem um texto que eu achei interessante colocar, que é chamado Abraço Mágico, né, que na verdade é um artigo. Você pode ler, Júnior, por favor? O artigo descreve detalhadamente a primeira semana de vida de 2 bebês gêmeos. Eles estavam em incubadoras separadas. Um tinha esperança de vida muito reduzida e estava previsto que não sobrevivesse. Uma enfermeira quebrou as regras do hospital e juntou ambos numa única incubadora. Quando foram colocados juntos, o bebê saudável abraçou a irmã. Ela estabilizou o batimento cardíaco e a temperatura corporal, atingiu os valores normais. O amor fraternal é inexplicável. Pronto. Por que eu achei esse texto interessante? Nós estamos falando agora, um pouco antes, sobre a prática da caridade.
dentro das nossas possibilidades. Então nós temos dois itens aí nesse abraço mágico, que foi publicado pela revista Newsweek. Então, a enfermeira que tomou uma atitude que era contra o hospital, né, contra as regras hospitalares. Temos uma enfermeira aqui na plateia, então ela me corrija, por favor, se eu estiver errado. Contra as práticas hospitalares, que é tirar o bebê da incubadora, que foram bebês recém-nascidos e prematuros. E diante de todas as contradições, ela tirou esse bebê e colocou junto ao seu irmão. Seu irmão, inconscientemente, porque ainda é um recém-nascido, abraçou o próximo, a sua irmãzinha, onde normalizou todos os seus batimentos, todas as suas funções vitais. Ela não tinha muita esperança de vida. Bom, com isso passou a ter mais esperança, ou seja, sobreviveu, resumindo. Então, o que foi que a enfermeira fez? Ela fez o que estava próximo dela, da possibilidade dela. Ela retirou essa criança de uma incubadora e pôs na outra incubadora junto com a irmã. E por sua vez, seu irmãozinho o abraçou. Então, um abraço, por mais que seja simbólico, um abraço, por mais que seja fantasioso que eu digo em nossa mente, o abraço ele muda a característica e a vida de uma pessoa. Quando você... aí eu retorno. Nós estamos falando sobre desprendimento de bens terrenos. Ele está falando aqui sobre os bens terrenos. Mas nós temos que praticar caridade de acordo com nossas possibilidades. Então, o que é que eu posso fazer referente a isso? Eu posso dar atenção ao meu próximo, mudando toda essa expectativa referente à sua realidade. Então, um abraço ajuda a pessoa a ter acalento, quer dizer, dar acalento à pessoa e ajuda ela a pensar, refletir sobre aquilo. E um abraço sincero ainda por cima pode salvar vidas, que é esse caso. Pode passar. Bom, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. O depositário desses bens não tem o homem o direito de os dilapidar, como não tem o de os confiscar ao seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, é frequentemente uma modalidade do egoísmo, que despenda as mancheias do ouro. Que despenda as mancheias do ouro de que disponha, para satisfazer a uma fantasia talvez não dê um centavo para prestar um serviço. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciá-los no seu justo valor, sem saber servir-se deles em benefício dos outros, e não apenas em benefício próprio, em não sacrificar por eles os interesses da vida futura, em perdê-los sem murmurar, caso apraze Deus. Um minuto, Júnior. Só um minuto. Apraze Deus. A Deus retirá-los. Ou seja, se você é afortunado, mas você é desprendido desses bens, você como é que eu posso dizer? Dilapida o seu bem. Isso também não é uma forma de caridade, porque se você tem essa riqueza, é por algum motivo. E esse motivo deve partir do íntimo de cada um e entender por que essa riqueza faz parte da minha família e do meu convívio. Então você não tem o direito de simplesmente dilapidar a riqueza da sua família ou a sua riqueza. Você tem que saber exatamente o que fazer isso. Não pode agir com descaso e com indiferença. Quando ele diz aqui prodigalidade não é generosidade, ele está dizendo que prodigalidade é o quê? Esbanchamento, desperdício. Então você não pode fazer o desperdício desse valor, desse dinheiro, desse bem, pois um motivo existe para isso. E ele diz: o desapego dos bens terrenos consiste em apreciá-lo no seu justo valor. É o que foi dito anteriormente. O homem que trabalhou e conseguiu sua riqueza, ele sabe o verdadeiro valor da sua riqueza. Não que o outro não saiba, mas você tem que dar exatamente o valor necessário à sua riqueza. Se por efeito de imprevisto revesses, vos tornastes qual Job, dizei como ele: Jesus,
tu mos havia dado e mos tiraste. Faça-te a tua vontade. Eis aí o verdadeiro desprendimento. Sei diante de tudo submissos. Confiai naquele que, tendo-vos dado e tirado, pode novamente restituir-vos o que vos tirou. Resiste animoso ao ambiente, ao desespero que vos paralisam as forças. Quando Deus vos desferir um golpe, não esqueçais nunca que, ao lado da mais rude prova, coloca sempre uma consolação. Ou seja, claro, ele está dizendo aqui, se Deus nos tirou tudo que nós tínhamos, é para termos consciência e agirmos de acordo com a nossa real circunstância. Mas não vamos ficar de braços cruzados esperando que caia do céu. Não vai cair. Por algum motivo isso aconteceu. Então temos que verificar, como disse também o nosso colega Paulo de Tarso, para que isso nos aconteceu. Então vamos refletir referente a isso. E vamos pensar, para que isso nos aconteceu? E vamos tentar dar uma mudança referente a essa atitude. Não vamos simplesmente ficar de braços cruzados e dizer, Jesus me tirou, ele vai me dar, que vai cair do céu, alguém vai bater na sua porta e dizer, tomai que Deus está te restituindo. Isso não vai acontecer. Então vamos trabalhar para que nós entendamos exatamente o que tem acontecido conosco. Ok? Bom, aí eu trouxe mais um texto que é a oferta da viúva pobre. Júnior. Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que essa viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Obrigado, Júnior. Pois bem, isso só vem corroborar o que eu disse anteriormente. Essa passagem é uma passagem retirada da Bíblia do Novo Testamento, em Lucas capítulo 21, versículo de 1 a 4. Onde Jesus está no salão, junto com seus discípulos, e percebe que as pessoas estão fazendo doações em uma urna, que é esse tal de gasofilácio. Parece um xingamento, né? Mas é uma urna de doação. Então ele percebe que as pessoas estão doando bastante, e ele observa uma viúva, onde deposita somente 2 pequenas moedas. E ele diz, verdadeiramente, vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Ou seja, a gente mencionou isso anteriormente. O fato de você ter ser afortunado não precisa necessariamente você doar tudo o que tem, mas também você não precisa só doar o que sobra. Você tem que doar aquilo de coração. E essa viúva, ela doou da sua riqueza as 2 moedas. E essas moedas iam fazer falta realmente em sua família, em sua casa. Mas para ela foi maior do que isso. Vale lembrar que essa viúva não ficou rica por causa disso. Mas perante a Deus, ela realmente foi muito rica. Por quê? Porque ela doou o que tinha, doou de coração. Nesse caso, vamos doar dinheiro? Não, vamos doar o que nós temos, que nós podemos doar. Nossa atenção, nosso carinho, nosso abraço, nossa compreensão. Se vamos doar a cesta básica, 1 quilo de alimento que uma pessoa traga, já é uma doação. Isso vai fazer falta na sua família? Pode fazer, como pode não fazer. Isso vai depender do pensamento e da ideia de cada um. Então, cada um vai pensar o que pode ou não doar. Eu não posso doar uma cesta básica, não posso doar 1 quilo de alimento. Isso é só um exemplo, viu, gente? Mas o que é que eu posso fazer? Eu posso ajudar a organizar essa cesta básica junto com as pessoas da comunidade, as pessoas que vão fazer esse trabalho. Isso é uma doação. Então, você está doando o que você tem da sua riqueza,
você está doando isso. Ah, eu sei fazer artesanato. Pronto, então vamos sugerir fazer uma atividade de artesanato. Eu posso ajudar essas pessoas. Eu sei costurar, eu sei cozinhar e assim por diante. Então, vamos doar aquilo que nós temos, a nossa verdadeira riqueza. E o quê? Qual é a nossa verdadeira riqueza? Como diz Tarso, para que isso nos acontece? Então, vamos refletir para que essas coisas estão nos acontecendo. Júnior, por favor. Bom, para terminar, aí temos, meus amigos, o que eu vos queria ensinar acerca do desprendimento dos bens terrenos. Resumirei o que expus, dizendo: sabei contentar-vos com pouco. Ou seja, o pouco que nós temos é o necessário que nós temos. Podemos ter mais? Sim, podemos. Vamos esperar esse mais cair do céu? Não, vamos procurá-lo, trabalhar para que tenhamos mais, para que consigamos mais. Se sois pobres, não invejais os ricos. Por enquanto, a riqueza não é necessária à felicidade. Ou seja, nem todo mundo que é rico é feliz. Justamente pelo que nós mencionamos aqui anteriormente. A riqueza traz felicidade? Sim, se nós soubermos aplicar e fazer com que ela gere frutos bondosos e generosos na nossa vida e com a nossa comunidade. Mas também ela pode trazer infelicidade. Existem vários casos, todo mundo conhece, não precisa citar exemplos. Assim como se sois pobres, eu também posso ser feliz com o pouco que tenho. Então vamos nos adequar à nossa verdadeira realidade e tentar trabalhar em cima disso. Se sois ricos, não esqueçais que os bens que dispondes apenas vos estão confiados e que tendes de justificar o emprego que lhes derdes, como se prestasses contas de uma tutela. Ou seja, eu sou rico por um motivo e eu vou ter que prestar conta dessa riqueza. Eu vou ter que honrar, melhor dizendo, essa riqueza, essa bonança que eu tenho. De que forma? Eu vou doar tudo aos pobres? Não, não é assim que a coisa funciona. É saber fazer, saber agir, saber fazer, como fazer, com que eu possa atingir o máximo de pessoas, fazendo bem ao máximo de pessoas. Não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente em satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não julgais com o direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que recebeste, não por doação, mas simplesmente como empréstimo. Se não sabeis restituir, não tendes o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Constantina, 1863. Ou seja, se eu não sei restituir ao meu próximo, eu não tenho direito nenhum de pedir a ele. E ele deixou bem claro que é justamente o título do capítulo, né, que é não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon aí é o dinheiro, não pode servir aos dois. Ele diz: lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres salda a dívida que contraiu com Deus. Certo? Bom, para encerrar, eu trouxe um trecho de uma letra de uma música que alguns aqui já conhecem e que as pessoas mais novas que estão frequentando ainda não conhecem. Mas essa letra, eu acho que retrata muita coisa, ou basicamente tudo do que nós dissemos aqui hoje. É só um trecho, viu, gente? Bom, dos caminhos para o destino certo, o amor, aí eu acrescentei / caridade. Caridade também é uma forma de amor. Como falamos, amor ao próximo, amor ao amigo, amor à vida, amor a tudo. Ou seja, se você pratica caridade, você está praticando o amor. Não pratica caridade querendo algo em troca, porque isso não é caridade. Então, a verdadeira caridade é quando você ajuda uma pessoa a atravessar uma rua sem esperar que ela te agradeça com um obrigado. Essa é a verdadeira caridade. Dos caminhos para o destino certo, o amor é sempre o mais perto. Ser feliz é dar sem ter que receber. Ou seja, essa frase
resume muito bem, eu acho, que todo o texto que nós que mencionamos aqui essa noite. E ela está estampada na nossa camisa do SEMI, né? É a música, a letra do Maria Imaculada. Eu acho que ela serve tanto para os trabalhadores como para as pessoas que estão fora, que estão vendo, e percebam que o verdadeiro amor é o amor ao próximo, amor a si mesmo e amor a Deus. Então vamos pensar, como eu estou sendo repetitivo, como disse, para que isso nos aconteceu? E refletir quando chegarmos em casa. Para que estamos aqui? Para que temos nossos desafetos? Algum motivo existe, certo? Então, assim, encerro.